Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar da classificação do Timão para as quartas de final contra o Palmeiras. E a gente ia trazer, tava pensando em trazer, né? Falei com o Vitinho de trazer alguns lances e tudo mais. O Vitinho hoje não pôde porque ele estava corrido com o trabalho lá e estava em reunião, e aí então decidi fazer esse vídeo para a gente poder falar um pouco sobre esse jogo, um baita jogo na quarta-feira à noite. Não foi o que eu falei, tinha falado da arbitragem, de ser um jogo picado e tudo mais. Teve polêmica? Teve, mas acho que nenhuma escandalosa. As polêmicas que tiveram, eu acho que todo palmeirense vai concordar que foram justas, né? Mas antes disso, deixa o like, siga aqui, se inscreva no canal, se você curte esse tipo de conteúdo. A ideia aqui é não ficar dando um resumo do jogo, porque tem tanto canal aí, Chico Garcia, Jorge Igor, VSR e outros canais aí, o próprio Neto com os donos da bola. Tem vários canais aí para você ver, do meu Timão, do Andrew Souza, sobre o resumo do jogo. A ideia aqui é trazer curiosidades do jogo e eu vou dar uma fuçada aí enquanto a gente tá vendo aqui, enquanto tá gravando, alguns lances aí do jogo no Twitter, beleza? Bora lá então pro vídeo de hoje, falar sobre esse jogo. Eu acho que todo mundo já viu diversos. Se você é corintiano e tá vendo esse vídeo, você já deve ter visto 300 mil lances do jogo e de tudo que aconteceu. Em relação às polêmicas, a gente vai tentar falar um pouquinho, vou pegar uns vídeos aqui dos lances, mas antes, vamos falar um pouco da estatística do jogo, tá? Um jogo que, por mais que o Corinthians chegou a piorar quando teve um jogador a mais, eu até achei que o Palmeiras jogou melhor do que o Corinthians com um jogador a menos. No segundo tempo, o Corinthians ditou o ritmo, fez os seus gols, parou a partida quando teve que parar, teve o coração quente e a mente fria quando precisou, e parecia que, pelos bastidores que a gente estava vendo, parecia que o Palmeiras estava muito com a cabeça quente. Eu não tinha visto, mas eu vi que o Felipe Melo, vamos botar aqui, eu vou dar uma procurada aqui, o Felipe Melo provocou a torcida no sentido de chamar a torcida, de tentar colocar fogo na partida, né, no ambiente. Ele falou pelo alto-falante, se eu não me engano, e pelo que eu entendi, ele no túnel também agitou os jogadores, e pelo que o Neto tinha falado de uma informação que ele estava no estádio e falaram para ele no túnel, o Felipe Melo estava falando para os caras, tem que matar, tem que não sei o quê, tem que ir para cima, tem que acabar com esses caras, que a gente odeia esses caras e não sei o quê. E o Memphis virou para os jogadores do Corinthians e falou assim, olha, gente, bora jogar bola sem arrumar confusão, a gente não veio aqui para ter jogador expulso, não é o nosso momento de ter jogador expulso, então vamos jogar tranquilo, provocar na surdina ali, que foi o que o Martinez fez, e que vai dar tudo certo, vamos jogar bola. E parece que o Memphis trouxe essa mensagem para os jogadores, e aí o Felipe Melo soltou essa daqui, ó, eu tô aqui no Twitter para vocês verem, vamos colocar o som aí. Bom, primeiro agradecer o carinho de todos vocês. Hoje, todo mundo sabe que é guerra, poucas ideias. E como a torcida já falou a cabeça fria e foca nos dentes. Tem que ter muita raiva nessa porra, menina. Tamo junto. É o personagem do Felipe Melo, não adianta, é o personagem dele, né? Ele falou, cabeça fria e faca nos dentes. Tem que ter raiva mesmo, né? É o personagem Felipe Melo, ele é o pitbullzão, né? Que contra o Corinthians ele nunca foi o pitbull, mas ele é o pitbull que tem que ir pra cima, que ele prefere bater e não sei o que, tal. E ele provocou isso, e eu acho que um dos fatores para o Aníbal ter feito o que ele fez, vamos pegar o lance do Aníbal, né? Aníbal Moreno, eu acho que foi isso, entendeu? Porque não se explica você dar uma cabeçada do jeito que ele deu
simplesmente tentando ludibriar o juiz, sendo que tem VAR, cara. E assim, não foi uma cabeçada acidental. Foi totalmente proposital, gente. Foi totalmente proposital esse lance. Você tá vendo que... Eu quero pegar o lance do Martinez. Vamos ver, ó, o VAR. Vamos pegar o VAR aqui, o lance do VAR? Deu falta. O VAR analisando, bora lá. Só o braço aqui que ele empurra, tá? Pega ela. Aqui, antes. Uma câmera baixa, Pedro. Não é só isso. Abaixa aqui agora. Tá bom. Isso. Antes, quando ele empurra, me dá uma câmera de frente. Aí você... Vê se Aqui, tem ó, uma para. cabeçada. Vê se tem uma possível cabeçada, tá? Segura. Você consegue? Eu daqui não consigo ver nada aqui. Vê se tem uma possível cabeçada aqui. Ok, segura o Daronco. Segura o Daronco. A 9. O áudio cabeçada horrível. aqui, O áudio horrível do VAR é Dá outra brincadeira, né? imagem, me dá 4 melhores imagens sobre essa cabeçada. Segura, Daronco. 4 melhores Essa aí é imagens, cara. Golcan. Tem a Vulcan. Vai, Antes. solta. Tá voltando. Tá no loop. Os dois no chão. Ok. Eu vou sugerir uma revisão para possível cartão vermelho, Tem um tá? outro aqui, tá? Ó. Falta de ataque, Ok. tá? Número. Ô, Daronco. Número 5. Daronco, sugiro revisão para possível cartão vermelho, tá? Sugiro revisão para possível cartão vermelho. Ok, Ok? O número 5, confirma. Isso. O jogador de verde, Número 5. tá? Atinge com a cabeçada Só pra o identificar rosto pra do cá. seu adversário, tá? Tá. Fora da disputa, uma conduta violenta. Ok, se for Aquela por trás também, tá? É, antes da gol. Antes do gol. Ok, vou te liberar as imagens. Tá? Vocês estão vendo que o Martinez Depois solta essa em provoca. velocidade normal. O Martinez dá uma provocada no Velocidade Aníbal e o normal. Aníbal cai na provocação, cara. Velocidade normal. Na velocidade normal. Olha lá, você vê que o Aníbal o Martinez ia dar um soco na mão dele, né? Tipo assim, Para. pra tirar a mão, né? Isso. E o Aníbal caiu, Foi cara. antes da bola ser Não posta tem em jogo. explicação o que ele fez, mano. Não tem explicação. Ok, então, ok, escuta eu agora falando, ok? Pra mim, o jogador número 5 dá Que uma é isso? cabeçada, Absurdo. ok? E a bola tava fora de jogo. Absurdo, mano. Pra mim, Ok. o reinício é com escanteio, Olha, mano. ok? Cara. Tá certo? E cartão vermelho pro jogador do Palmeiras. Ok. Número 5. 5 no Número 70. 5. E pior que foi bem na hora que o Daronco tira os olhos, né, da jogada, cara. É um absurdo, assim, essa jogada do Aníbal. Não tem explicação nenhuma o que ele fez. Nenhuma. Mas, enfim, vamos falar um pouco das estatísticas do jogo, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Ó, vamos lá. O Corinthians aqui é o jogo inteiro, tá? O Corinthians teve 46% de posse de bola contra 54% do Palmeiras. Aí que tá, esse que é o problema, tá? Foram 19 finalizações do Palmeiras contra 14 do Corinthians. Porém, só 2 do Palmeiras no alvo. Só 2. E 7 do Corinthians. O Corinthians teve 50% de acerto nas finalizações. Chances claras foram 2 contra 1. Eu acho que esse 1 aqui talvez foi aquele rolinho que o Giai deu no Bidu. E o Maurício chegou batendo e bateu errado, né? Escanteio 8-6, fora que teve uma sequência ali de 3 ou 4 escanteios do Palmeiras seguidos, né? O Corinthians acertou mais passe do que o Palmeiras em porcentagem, né? Cartões amarelos 4-3, 2 vermelhos pro Palmeiras. E aqui aquele negócio de gols esperados, finalizações e tudo mais. Contra-ataque, passes, enfim. O Corinthians acabou fazendo mais falta do que o Palmeiras, um pouquinho mais. O Corinthians teve 13 desarmes contra 10, foram 58 duelos ganhos contra 54, enfim. O Corinthians finalizou mais, o Corinthians teve mais chances, né, de fazer o gol. Eu acho que a gente pode até... Eu não queria passar os lances tipo do GE ou da Amazon, porque eu acho que pode ser que eles acabam bloqueando, né, por copyright. Mas eu quero pegar alguns lances aqui do meu timão para ver se eles... Porque aqui eles têm as imagens próprias, né? E a gente vai falar um pouquinho dos lances. Mas assim, essa falta do Aníbal não teve cabimento nenhum. E aí, a última também do Emiliano Martinez também não teve cabimento nenhum, né? Ele pisou
claramente no momento, tanto que nem reclama, né? E o lance, vamos falar do lance, já que a gente tá falando de lance polêmico, antes de eu ver aqui do meu timão, o lance do gol, né? O gol do Bidu, o Everson, cara, qual é o problema do Everson, gente? Qual que é o problema do Everson? Esse é o lance do Bidu, do gol do Bidu. O Everton simplesmente empurra o Bidu achando... Olha isso, cara. Cara, é patético o que o Everson fez, mano. É patético. Ele empurra o Bidu e aí ele faz... E aí, sabe o que é o pior de tudo? É que não tem a continuação, mano. É que no GE não vai ter. Não tem a continuação do lance, mano. Mas o Everson... Olha, o Everton, desculpa. O Everson é do Atlético Mineiro. O Everton, ele simplesmente vai... Que é característica do Everton, né? Fazer isso. Olha ele correndo pro Daronco. Se liga, ó. Se liga, ó. Olha isso. Olha ele correndo pro Daronco. Mano, toda vez o Everton faz isso, mano. Toda vez ele corre desesperado pra cima do juiz, como se fosse alguma coisa grave. Sendo que ele fez isso daqui, gente. Ele fez isso daqui. Ele empurrou o Bidu. E ele pediu falta. Cara, é patético o Everton fazer essas coisas, mano. E ele sempre falha contra o Corinthians, né? Tipo assim, aqui... Posso falar o que aconteceu? É a estratégia dele na cabeça dele, deve ter orientação e tudo mais. Porque, tipo assim, dentro da área, o jogo, como o Daronco, como ele é um cara que para muito o jogo, ele dá muita falta. Todo mundo que assiste futebol sabe, principalmente futebol no Brasil. Esses são os tipos de lances, quando o goleiro tem uma interferência, sofre uma interferência, todo juiz no Brasil marca esses tipos de falta. Quando ele sobe e o cara tá em cima, ou ele vai sair pra agarrar e tem um jogador adversário em cima. Então, assim, isso é super comum. Então, eu acho que deve ter sido orientação, tipo assim, Everton, o Daronco vai parar o jogo toda hora. Toda hora ele vai parar. Então, se você tiver algum adversário na sua frente, algum corintiano na sua frente, se empurra, se enfia o braço, tenta fazer alguma coisa pra cavar uma falta. E ele ficou tão preocupado em fazer isso que esqueceu de defender. Sendo que ele podia ter saído na bola, esse mesmo lance aí do Bidu, ele poderia ter saído, talvez, ou ter ficado naquele mesmo lugar que ele teria ficado, e ele teria pegado essa bola do Bidu, entendeu? E então ele estava mais preocupado em cavar uma falta do que propriamente defender, né? E é ridículo essa cena do Everton. Então, assim, esses lances polêmicos, os dois polêmicos que a gente tá vendo aí, não foram tão polêmicos, porque não tem nenhum palmeirense reclamando. Tanto que as vaias e as reclamações da torcida foi diretamente pros jogadores e pro treinador, entendeu? Não teve nenhuma vaia pro juiz, em relação ao juiz e tudo mais, só... Cara, e outra, ainda mais reforçando do Felipe Melo que ele fez, né? Ele deve ter pilhado tantos caras ali, deve ter tido uma pilha gigantesca no vestiário ou no túnel, que eles já são descontrolados, né, a comissão do Abel, mas, pô, os dois foram expulsos, mano. Totalmente descontrolado os caras. Então, assim, vamos ver um pouco aqui eu quero ver um pouquinho aqui dos lances. Vamos ver aqui. Vamos ver um pouquinho dos lances, das entrevistas coletivas aqui que tiveram, né, com os jogadores. Vamos ver, Biduzinho falando. Mas como havia dito, não tinha pra onde comemorar, só tinha torcida adversária. De novo, né, essa palhaçada, velho. Tanto do Corinthians quanto do Palmeiras. Não pode comemorar mais, velho. Tentaram tirar nós rapidamente, mas foi nada demais. Beleza. O que mais aqui? Provocação e tudo mais. Biduzinho falando. Muito importante, independente do resultado, a gente já estava focado em não cair na provocação de ninguém. Sabíamos que em algum momento do jogo poderia ter alguma confusão. Foi o que eu falei, velho. Como você havia dito, né? Conseguimos manter focado e, graças a Deus, o resultado foi positivo e conseguimos sair classificado. Foi o que eu falei, né? Tô vendo aqui alguns lances, entrevista coletiva. Aqui o Ranieri falando também sobre isso. Semana inteira, muitos torcedores do Palmeiras mandando mensagem direct falando muita coisa.
Acho que não precisa só falar, né? Antes do jogo levaram até... É um cara que eu admiro muito, por sinal. Admiro muito a carreira, o Felipe Melo. Tentou inflamar a Aí torcida, que eu falei. tentou inflamar o jogador, Olha o que eu falei. mas bater, a gente também sabe bater. O problema é quando a bola tá no chão. E a gente conseguiu mostrar que a gente consegue, que a gente é um time qualificado e a gente conseguiu jogar e mostrar o resultado. Então, Muito porrada bom. por porrada também teve lá. Quando a bola rola é outros 500. Então a gente mostrou que a gente também tem qualidade e que isso é muito importante também para sair com a classificação. Não precisa... É isso, Raniel, certinho. Vamos ver o que o Escolher Gustavo adversário. Eu acho que Henrique falou. independente do adversário que vier, a gente está focado no nosso objetivo, independente do adversário. A gente fez a nossa parte. É claro que com a eliminação desses grandes equipes abriu uma grande possibilidade, mas a gente precisa continuar trabalhando porque sobraram muitas equipes boas também e a gente tem que focar para o nosso objetivo. Quem quer ser campeão? É, cara, eu não duvido o Corinthians pegar o Botafogo, tá, velho? Bom, falando da história aqui, aqui vou tirar o som porque é o hino do Palmeiras, né? Mas é jogadores do Corinthians fazendo a festa. Aí a provocação, né? E tudo mais. Aqui foi a risada do Yuri Alberto, né? Que lembrou Lembrou o Guilherme Arana, né, velho? Essa daí lembrou o Guilherme Arana, mano. Quando ele fez o gol também no Allianz. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, tô falando da torcida no CT e tudo mais. Eu queria pegar a coisa do jogo, né? Risada do Yuri de novo, enfim. Emiliano. Acho que não tem nada, não. Bom, é isso. Então, e aí falando dos lances, né? Obviamente a expulsão do Aníbal condicionou muito o jogo. O Corinthians jogou muito bem, soube controlar o jogo. E, cara, mais de polêmica assim, eu acho que não teve nada grave. Os torcedores do Palmeiras também sabem que o erro do Aníbal, o erro do Emiliano, depois ele acabou perdendo a cabeça, o Everton totalmente descontrolado. Enfim, o Palmeiras, assim, totalmente descontrolado. Quem sou eu pra ficar falando do Palmeiras? E o Corinthians jogou a bola dele. Foi lá pra jogar, sabia o que tinha que fazer. Eu até fiquei muito, muito bravo quando o time começou a jogar mal, mesmo com um a mais. Mas depois controlou o jogo, saiu o gol. E a figura importante aí do Garro também, que eu achei que ele estava mal na partida. Vamos pegar aqui um pouquinho do SofaScore, né? SofaScore que posta bastante coisa. Vamos pegar aqui, ó, colocar na tela o SofaScore, que eu acho que eles têm algumas informações legais pra gente falar, né? Lembrando, né, só para falar, o Corinthians passou do Palmeiras, Fluminense passou, aí hoje tem Vasco e CSA, Cruzeiro e CRB, o Bahia passou, o Atlético Paranaense passou nos pênaltis, patético. O jogo foi patético e os pênaltis pior ainda. O Botafogo passou do Bragantino e o Galo passou nos pênaltis do Flamengo, então o Corinthians, eu acho que assim, vai ser sorteio, né? Mas eu acho que a chance do Corinthians pegar Botafogo e Atlético é tão grande, velho. Mas, enfim. Vamos pegar aqui, ó. O destaque da partida, um dos destaques, né? Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique fez um gol, 33 de 36 passes certos, 3 de 5 passes longos certos, 6 de 8 duelos aéreos ganhos e 17 cortes. Impressionante. O Gustavo Henrique com uma nota aí de 8.8 no SofaScore. Impressionante, hein, Gustavo Henrique? Jogou muito bem, não tem o que falar não, velho. Ganhou todas as bolas no alto também. O Garro, que eu achei que tava muito mal na partida, perdeu aquele lance que o Memphis achou ele sozinho na entrada, dentro da área já, né? E ele teve uma finalização também no meio do gol, de fora da área, do que o Carrilho tocou pra ele, mas acabou saindo com praticamente 2 assistências, né? Porque teve o escanteio, que a cabeçada, não sei de quem que foi, o Raniel, o Gustavo Henrique, e aí sobra pro Bidu, e o Bidu faz o gol. Quase foi uma assistência do Garro. E depois a assistência dele na falta, né? O Rodrigo Garro teve a segunda maior nota, só atrás do Gustavo Henrique. Foram uma assistência, 6 passes decisivos, 5 de 7 passes longos certos, 4 finalizações. Caramba, o Garro teve 4 finalizações, 4 no gol, impressionante. 4 de 8 duelos ganhos, 3 faltas sofridas e a nota 8.4. Quem mais? O Matheus Bidu, né, que fez o gol, um passe decisivo, 32 de 36 passes certos, 2 de 3 passes longos certos, 3 de 4 duelos ganhos, 3 cortes.
Impressionante o Bidu. E agora vamos falar das curiosidades, né? Que tem algumas aqui do SofaScore. A vitória sobre o Palmeiras foi a segunda vez do Corinthians com Dorival Júnior. Calma aí. Falei tudo errado, velho. A vitória por 2-0 sobre o Palmeiras foi a segunda vez que o Corinthians de Dorival Júnior marcou mais de um gol no mesmo jogo. Isso eu já tinha visto, velho. Isso é verdade. Em 19 confrontos, a equipe só havia marcado mais de uma vez na mesma partida. Na vitória de 4-2 contra o Internacional. Bizarro, né, velho? Bizarro. O Corinthians fez 2 gols. E isso aqui é bizarro. Véio. Isso daqui é bizarro. O Corinthians não perdeu em nenhum dos 25 jogos em que Charles atuou em 2025. São 14 vitórias e 11 empates, somando todas as partidas em que o volante esteve em campo. Bizarro, velho. Cara, impressionante o Charles. E aqui tem duas informações aqui do Corinthians contra o Palmeiras em 2025, né? Ainda vai ter mais um clássico, mais um derby no final desse mês, que seria excelente o Corinthians ganhar, até por conta do brasileiro, mas seria excelente porque terminaria o ano de forma quase que perfeita, porque no ano de 2025, o Corinthians tem 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota contra o Palmeiras, 61% de aproveitamento. Cara, impressionante como 2024 e 2025 praticamente o Corinthians mudou a página ali em clássicos, impressionante, e principalmente contra o Palmeiras. 5 gols, 3 gols sofridos, 8,8 finalizações para marcar gol, 33,3 finalizações para sofrer um gol, 4 jogos sem sofrer gol, 47% de posse de bola e um título que foi o Campeonato Paulista e agora eliminando o Corinthians. E vocês sabem, tá? Mas foi a primeira vez que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram no mata-mata da Copa do Brasil. Então foi inédito e o Corinthians é a primeira vez já eliminando os caras. Aqui é do Hugo Souza, que ele nunca perdeu pro Palmeiras e tudo mais. E aqui o mata-mata. A gente falou ali de jogos no total. Mata-mata no ano contra o Palmeiras. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 83% de aproveitamento, 4 gols, 0 gols sofridos. O Palmeiras não fez nenhum gol em mata-mata contra o Corinthians. 5 grandes chances, 4 grandes chances cedidas, 8 finalizações para marcar o gol. E aqui tá os resultados aqui, ó. O Corinthians ganhou no Paulistão. 2-0 no jogo da... Qual que jogo foi esse? Ah, não, desculpa, tô vendo invertido. No Paulistão, 1-0 no Allianz. Depois 0-0 na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. E agora na Copa do Brasil, 1-0 na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. E 2-0 no Allianz. Impressionante, cara. Impressionante o que o Corinthians fez. Um feito histórico que vai ficar marcado em 2025 por essa vitória gigantesca e que foram só algumas curiosidades. Corinthians que talvez esteja fechando aí com o Vitinho, uma baita contratação. Eu só espero que seja uma virada de chave aí pro Corinthians nesse ano. O Corinthians venceu o caminho, venceu o seu maior rival, emplacou uma sequência de vitórias para cima do rival, eliminou na Copa do Brasil e essa rodada da Copa do Brasil foi excelente pro Corinthians, cara. Corinthians que tem dificuldade sim em clássicos, ultimamente tem dificuldades em clássicos, tem dificuldade total contra o Flamengo. O Corinthians, apesar de às vezes muitos jogos equilibrar o jogo contra o Flamengo, principalmente mata-mata, o Corinthians sempre acaba saindo derrotado nos últimos tempos. Então, foi até bom ter sido eliminado o Flamengo, o São Paulo, que o Corinthians ultimamente está tendo dificuldade contra o São Paulo. Então, são dificuldades a menos nessa Copa do Brasil, eliminando o arquirrival. E agora a gente tem a chance de pegar Galo, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, e o Corinthians adora vencer o Galo. O Botafogo também não é um bicho de 7 cabeças, até porque Marlon Freitas se machucou seriamente, parece. Jogadores saindo, talvez o John saindo. Então o Corinthians tem uma grande chance aí também de vencer o Botafogo. E eu retrato muito o que o Corinthians fez no segundo tempo contra o Botafogo recentemente, o time titular do Botafogo, e o Corinthians jogou muito melhor que o Botafogo. E aí tem CAP, que na teoria é fácil, né? Tem Cruzeiro, que talvez seja o mais pedreira, mas o Corinthians fez uma baita partida contra o Cruzeiro, então não é uma coisa que eu me assusto tanto. Tem o Bahia, do Rogério Ceni, enfim, tem o Fluminense. Então, assim, o caminho tá fácil, gente. Tá muito mais fácil
para um possível título. E aí o Corinthians tem que se manter na Copa no Brasileirão. Talvez, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, talvez o Dorival faça o que ele fez com o São Paulo, né, velho? Que é ficar ali no limbo, né, mano? Meio de tabela ali no Campeonato Brasileiro. Mas quem que vai ligar, né? Campeão da Copa do Brasil, ninguém vai ligar. E aí, o meu único medo do Dorival continuar e ganhar a Copa do Brasil, lógico que é um medo de luxo, né? É um luxo isso. Mas o meu medo é justamente a virada do ano, tá? O Corinthians não se dá bem com um técnico ultimamente, não se dá bem com um técnico que, após fazer uma boa campanha, terminar o ano bem, volta e tudo desmorona. E o Dorival tem isso na carreira, tá? Com o São Paulo foi isso. Então o meu medo é o trabalho, você ser obrigado a continuar com o Dorival, porque, pô, o cara ganhou o título, você não vai ser igual o Flamengo, ingrato. O cara ganhou o título, o cara fez história, e aí você vai lá, continua no ano seguinte com o Dorival e tudo desmorona, né? Começa a irritar os torcedores, principalmente em Libertadores, no ano que vem e tudo mais. Mas, assim, é uma preocupação de luxo, né? Mas vamos ver como que vai ser esse ano. Eu não tô exigindo o título do Corinthians, por mais fácil que a Copa do Brasil vai ficar, não estou exigindo o título do Corinthians, eu só quero uma boa campanha no Brasileiro e tá ótimo pra gente poder ir pra Libertadores no ano que vem, se organizar, mais dinheiro pro time, pro clube, pagar as contas e tudo mais e blá blá blá. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, siga a página, se inscreva aqui no canal, é de graça. Comente aí o que você achou desse jogo, se você é corintiano, manda um Vai Corinthians aí. Se você curtiu o jogo, qual foi o seu momento mais da hora, mais marcante do jogo. Ontem eu gritei pra caramba, liguei pro meu pai tá em São Paulo, liguei pra ele, meu pai tá viajando a trabalho, quer dizer, e eu liguei pra ele, a gente viu o jogo junto, gritamos junto, então foi da hora, mandei pros parceiros meus, então é da hora esses momentos, manda aí qual foi o momento mais da hora pra você nesse jogo aí de ontem, e tamo junto, vai Corinthians, não se esqueça aí, apoiar o canal sempre pra gente crescer e fazer mais vídeos aí, e quem sabe aí Corinthians, a gente possa ver o Corinthians campeão aí da Copa do Brasil, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu e abraço.